Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui quem fala é Franz e mais um Umbanda Consciência e Juventude nessa quarta-feira. Agradecendo a Deus, aos orixás por mais essa oportunidade aí de comunicar e passar um pouco do nosso conceito de espiritualidade, de Umbanda. Antes que a gente comece, lembrando das nossas mídias, o CJ, Umbanda Consciência e Juventude, nossa página no Face, onde a gente põe alguns textos, comunica das nossas atividades, certo? Dentro do Instituto Cultural da Plenitude. Lembrando também que o nosso e-mail é umbandaconsciente@gmail.com e nosso site é o cjsp.com, onde tem algumas coisas. A gente está reformulando, tem uma pessoa aí que está fazendo esse trabalho de mídia para nós, então vai ter novidades, vai ter coisas novas aí para a gente pôr, tá certo? A gente está ali na Rua Sérgio Meira, 41. Bem, Doutor Sérgio Meira 41, é bem próximo do metrô Marechal Deodoro, então aqueles que quiserem acompanhar nossas atividades, que são terça-feira, a partir das 17h30, a gente tem o desenvolvimento espiritual. A gente está com uma temática diferente, muito mais prática do que aula. Então a gente tem a parte da gira em si, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos em cima de espaços mágicos. A gente conscientiza a força que rege aquele espaço mágico e traz um pouquinho da vivência dos trabalhos, do conceito energético da força. É claro que a gente vai falar de história de Umbanda, a gente vai falar do conceito social, do conceito cultural de Umbanda, mas nós estamos na nossa parte prática. Então aqueles que quiserem conhecer um pouco da nossa didática, de terça-feira às 19h30, podem ir lá assistir uma aula grátis lá e conhecer o povo da casa, tá certo? De sexta-feira a gente tem um atendimento espiritual gratuito, onde a gente faz um trabalho assistencial sob a luz dos orixás, sob a luz de Umbanda. Então aqueles que quiserem também participar de nossas giras, de sexta-feira a partir das 19h30, para que você possa fazer aí tomar um passe energético, receber um conselho dos orixás. É bem importante, é bem legal e é bem realizador. Nós adotamos também algumas causas sociais, então se você puder, ao vir no espaço, trazer 1 quilo de alimento, uma roupa que você possa doar, a gente agradece. Nós temos um caso social muito legal aí que a gente está acompanhando, que deu certo, que é o caso do David. Aqueles que acompanham o nosso programa sabem que o David era um garoto de rua e a gente conseguiu alocar ele num lugar onde ele pode se tratar dos problemas que ele vivenciou na rua
ele tá muito bem, tá lá tocando na nossa casa, porque uma das qualidades dele é a humildade e ele é um excelente Ogã. Então ele se afinizou com as forças da casa, se afinizou e hoje faz parte do nosso grupo. Então, para a gente continuar ajudando essas causas, eu peço para aqueles que puderem, que quiserem, doar 1 quilo de alimento, doar uma roupa que não esteja usando. Agradeço a assistência que tem vindo todas as sextas-feiras na casa. Essa sexta-feira em particular veio bastante gente, a gente agradece a confiabilidade, espero que voltem, mas não na condição de dor, né? Porque a gente sabe que dentro da Umbanda, geralmente as pessoas se aproximam dos terreiros porque eles estão com algum problema, alguma dor. Então, espero que voltem na condição de parceiros, irmãos da casa, se afinizem com a corrente. Tá certo? Só os recadinhos, mais alguns recadinhos. Nós vamos ter uma segunda turma de reiki, pois a primeira esgotou as vagas. Tivemos nessa primeira um valor de 60% de desconto no valor cheio, né? Então, essa turma nova será no sábado, nesse sábado, das 9 às 15, ainda com valor promocional de R$ 80. Inclusive, se você já é reikiano e quiser fazer uma reciclagem do nível 1 e vir conhecer o nosso Plenitude, tem a opção da reciclagem, que o valor é de R$ 20, que é para cobrir o custo da apostila e algum coffee break que a gente faça, tá bom? Aqueles que quiserem maior informação, umbandaconsciente@gmail.com, tá? Tanto para inscrição quanto para informações do nosso trabalho. Tá certo? Fora isso, a gente tem um curso inédito aí de apometria, que vão ser 2 domingos, dias 14 e 21 de setembro, a partir das 9 horas, com o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Apometria, o Júnior, que é orientador, um amigo do nosso trabalho, tá aí há coisa de 5 anos com a gente, numa amizade, nos trabalhos espirituais. Ele tem um trabalho muito bonito no campo da apometria. Tá certo? Então, aqueles que quiserem saber mais, mande um e-mail que a gente vai estar entrando em contato com cada um de vocês. Fora isso, a gente está começando. Início vai ser dia 28 de agosto. 28 de agosto, a partir das 19h45, vai ser ministrado a magia divina das 7 chamas sagradas, ou magia do fogo, que é aquela. Quem acompanhou o programa passado, a gente falou um pouco de espaço mágico, a gente falou um pouco de energia e o que isso. O como fisicamente isso acontece. Então, para aqueles que querem se dotar desse poder, despertar esse poder de realização da magia do fogo, sob a luz dos tronos divinos, os orixás na Umbanda, apesar que você não precisa ter um prévio conhecimento de Umbanda para fazer o curso da magia do fogo. A gente fala de tronos divinos. Então a gente fala do trono da fé, do trono do amor. E é claro que tem uma relação muito íntima com os orixás, porque o compilador, a pessoa que recebeu essas informações e vem divulgando aí durante os anos é o mestre e pai de santo Rubens Saraceni, o que eu pude ter a minha formação religiosa, o que eu pude ter minha formação em magia. Então agora a gente dá essa opção desse curso. Então a aula inaugural é dia 28 de agosto, a partir das 19h45 lá no Instituto, tá certo? Vão ser durante as quintas-feiras. Então aqueles que quiserem, toda quinta-feira vai ter essa magia divina aí, e essa é uma de muitas, né? O que acontece? Você começa a ativar
de forma consciente os espaços mágicos, dando determinações realizadoras e ativando poderes aí divinos, né? A partir do seu conhecimento. Então, na magia divina você não tem incorporação, na magia divina não é ritual religioso, mas sim é uma capacidade que é desenvolvida através desse mistério que é a escrita mágica sagrada, os elementos, e aí você invoca poderes e faz um trabalho realizador na sua vida e na vida das pessoas, né? Eu posso dizer que eu ativo magia, eu sou mago iniciador, sou mago atuante, então se você for conhecer o nosso espaço, por exemplo, dentro da nossa gira, o Renato, que carinhosamente a gente chama de Mildinho, ele ativa esse espaço mágico e é mais uma ferramenta que a gente tem dentro da nossa gira, né? Então aqueles que quiserem conhecer, você vai ter oportunidade de passar pelas famosas mandalas, né? O que são mandalas? São um conjunto de símbolos mágicos, realizadores por si só, que fazem um trabalho complexo e completo para aquelas pessoas que passarem pela magia divina. Tá certo? Então, aqueles que quiserem conhecer, sexta-feira, a partir das 19h30, a gente começa a passar as fichas, passar para que vocês possam passar com os guias espirituais. Essa sexta-feira a gente vai ter trabalho com os herês. Então aqueles que quiserem passar sobre a cura dos herês, o trabalho de conscientização desses seres encantados, que fazem um trabalho muito importante, muito realizadores no lado principalmente emocional da coisa. Venham, estão todos convidados, tá certo? Aqueles que puderem trazer o quilo de alimento ou a roupa também será muito bem-vindo, tá certo? Então, semana passada a gente falou um pouco de espaço mágico e a noção física da coisa, por que a gente entende, a gente sente a diferença energética quando você entra num ponto riscado, quando você trabalha com as forças, quando você determina que aquele campo seja um campo realizador da vertente do orixás, sob a luz dos orixás, sob a luz dos guias, e como que isso é ativado de forma consciente e até física, né? Do ponto de vista físico, científico da coisa. Então, por que a gente, por exemplo, entra no espaço mágico e mesmo que você não tenha um dom da vidência ou que você não tenha o conceito religioso de Umbanda, você não seja dessa fé, você sente a atividade aí do contexto do espaço mágico, dos símbolos que o caboclo faz, você sente o benefício de um passe e você sente a atuação divina, né? Então é um processo também científico, porque à medida que, quando eu determino um espaço, quando eu risco, quando o guia está riscando o seu ponto, quando ele põe uma vela, ele tem ali com as orações e com a sua intenção, existe um movimento de energia que faz com que aqueles passos tenham um salto quântico para a realidade daquele guia, né? Para ativação, para o ponto onde aquele guia está trabalhando. Então é legítimo esse trabalho e aqueles que passam realmente têm grandes realizações na sua vida. Hoje a gente vai completar esse assunto ou tentar fazer um link desse assunto junto com os elementos, né? Então, dentro da Umbanda, cada orixá rege um elemento e
E todos os orixás podem estar presentes numa realidade elemental. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se você pega, você entende que são 7, na nossa escola, são 7 tronos divinos. Na magia divina você vai ver muito isso. Então, 7 tronos, 7 virtudes divinas que se dividem em duas cada uma delas. Então, eu estou falando de fé, amor, conhecimento, ordem, justiça, evolução e geração. E para cada um desses tronos divinos, fazem-se 2 orixás. E esses orixás, ele tem a sua vibração elemental e a sua vibração consciencial. O que é isso? A vibração elemental é qual o elemental que tem a ligação energética com o orixá. Por exemplo, se você pega Oxóssi, Oxóssi é o senhor das matas e ele tem uma vibração vegetal ativa que liga direto à sua força, ao seu poder, ao seu plano, ao seu plano espiritual e divino, que tem uma realização específica em nossa vida. E aí a gente tem os intercruzamentos, porque cada virtude ela é dividida também em 7. Então, por exemplo, se eu falo de Oxóssi, então eu falo de Oxóssi no seu trono divino, Oxóssi no conhecimento. Só que eu posso falar de um Oxóssi que trabalha na ordem, um Oxóssi que trabalha na fé, um Oxóssi que trabalha no amor, um Oxóssi que trabalha no campo da justiça, um Oxóssi que trabalha na evolução, um Oxóssi que trabalha na geração. Então, cada orixá, ele é cétuplo por natureza e pleno em seu campo realizador. Então, pleno com relação a, sim, é um ser Oxóssi, então ele está no campo do conhecimento, só que ele é cétuplo e ele tem um entrecruzamento divino dentro desse campo que te liga a uma virtude, que se liga a uma virtude divina complementar. Então é o conhecimento na ordem, o conhecimento na fé, o conhecimento no amor. Então você tem essa ligação, entende que o seu orixá ele é cétuplo também. Então, por exemplo, a gente tem muita variação, um orixá, um manifestador bem específico, com variações conscientes dentro da Umbanda, é Ogum. Então você tem Ogum Beramar, Ogum Rompimato, Ogum Sete Onda, Ogum Sete Estrela, Ogum Meia Lua, Ogum Lua Cheia. Isso tudo são campos específicos de atuação onde estão os entrecruzamentos divinos. Então, por exemplo, eu vou falar de um Ogum Beramar, é um Ogum que trabalha na faixa vibratória da geração. Então, Ogum é a ordem por natureza que trabalha ordenando a geração das coisas. Tá certo? Só que onde que a gente vê isso dentro do espaço mágico? No tipo de elemento que é colocado. Então, nós temos o conceito de ponto riscado, né? Que abre-se um portal realizador ali na vida da pessoa. O ponto riscado tem alguns símbolos, alguns desenhos, vamos por assim, que são divinos, que fazem parte de uma escrita mágica do enredo daquele guia. E aquele símbolo geralmente tem elementos em cima, né? Então você vai ver, por exemplo, espaços mágicos
que tem um elemento por excelência. Então você vai ver espaço mágico só com vela, você vai ver espaço mágico com os outros elementos. E cada um desses elementos trabalha o campo de uma forma diferente. Então, para ficar mais fácil, para você trazer para você, eu vou pegar, além dos tronos divinos, eu vou pegar você. Então, a gente tem 7 chakras, né, principais, do seu lado frontal ou positivo e do seu lado, o seu lado adjunto ou negativo. Isso não quer dizer positivo e negativo, bem ou mal, ou mais ou menos. Eu estou dizendo que um lado é concentrador e o outro lado é expansor. Um lado é ativo e condutor, outro lado é passivo e, e, e realizador, vamos por assim. Então, por exemplo, no seu coronário, dentro da visão que a gente tem, é regido pelo orixá da fé, o campo da fé, né? Então você tem fé no coronário e no frontal conhecimento, pelo nosso ponto de vista. Quando eu falo da fé, eu estou dizendo que é a virtude que esse coronário te traz, e não necessariamente esse orixá, mas o coronário. Na configuração do espírito humano, quando eu falo sobre a luz, sob o ponto de vista dos chakras, eu digo que a minha coroa é regido pela fé, pelo enredo ou a capacidade de concentrar e de irradiar sob a luz da fé. Não quer dizer que você é filho de Oxalá, tá? Então, entendam essa diferença. Quando eu falo que o frontal é pela capacidade e o enredo do conhecimento, não quero dizer que você é filho de Oxóssi. Eu estou dizendo que o invólucro e a recepção e a expansão pela luz do conhecimento. Tá? Então, pegando só esses 2 chakras para ficar mais fácil a explicação. Então, você vai lá num terreiro de Umbanda, o seu guia abre um espaço mágico e ele põe ali um copo de água, uma vela, põe alguns símbolos, né? Põe ali faz lá a sua cabala, a sua mandala, o seu ponto riscado, põe alguns símbolos que podem e nesses símbolos ele põe os elementos que vão ser ativados nesse símbolo. Então, aquele elemento ele passa a ter uma regência divina, ele já tem a sua regência natural. Então, por exemplo, eu vou falar da água, por exemplo. A água tem uma regência natural Iemanjá, ou melhor, do trono da geração, mas quando ele está com contato com o símbolo, ele trabalha na frequência vibratória que a geração tem naquele símbolo. Então, por exemplo, imagina que ele riscou o ponto e aí no símbolo que você identifica como desenho de uma espada, por exemplo, ele põe uma água naquele ponto. Então, sob a luz divina daquele símbolo, a água vai trabalhar naquela frequência. Ele vai trabalhar na frequência da água. Então, aquele símbolo vai trabalhar na frequência aquática.
Aí você identifica um outro símbolo, por exemplo, uma seta, como se fosse uma flecha. Aí o guia põe uma vela. Aquele símbolo vai trabalhar sobre a frequência do fogo. Só que você acaba tendo a noção e não limitando, quando você vê por esse ponto de vista, o campo de atuação do seu guia. Então, por exemplo, você identifica que um guia é guia manifestador, trabalhando em você a qualidade de Ogum. Então é um guia de Ogum. Vamos pegar aí um nome bem conhecido das falanges de guia de Ogum, que é o seu é, caboclo arranca-toco. Arranca-toco, que é um caboclo que geralmente se manifesta na frequência de nosso pai Ogum. E aí ele põe o seu símbolo mágico cheio de copos com água, por exemplo. O que isso quer dizer? Que ele está ativando a faixa aquática daquele campo cétuplo. Então, cada símbolo, o que eu quero dizer? Cada símbolo divino tem o seu lado consciencial. Então, quando eu falo consciencial, eu falo que aquele símbolo você pode identificar como Ogum, só que ele atua na faixa em que o guia ativar. Ele é um símbolo de Ogum, mas ele pode atuar na faixa vibratória do vegetal, ele pode atuar na faixa vibratória do cristal, ele pode atuar na faixa vibratória do fogo, ele pode atuar na faixa vibratória da água, ele pode atuar na faixa vibratória do vegetal, do mineral, ele pode atuar na faixa vibratória da telúrica. Então, cada símbolo pode atuar em diversas faixas vibratórias elementais, tá? Então, quando o guia ele ativa o espaço mágico e põe determinados elementos, é que ele vai trabalhar aquele campo, aquele símbolo específico dentro da faixa vibratória daquele elemento. Então, aquele elemento dentro, por exemplo, se o guia risca um coração, é claro que o coração você já atribui à nossa mãe amada Oxum. E Oxum, elementalmente, é mineral. Só que o guia ele pode trabalhar naquela frequência aquática, pode trabalhar numa frequência ígnea da coisa, a frequência da vela. Então, cada elemento ele vai trabalhar aí numa frequência vibratória independente do símbolo. Então o que a gente entende aí? Que o símbolo ele tem, é claro, ele tem um orixá guardião. Ele tem um orixá que é manifestador natural do símbolo. E aí eu estou falando de orixá como divindade, eu não estou falando o orixá manifestador que está na sua coroa, estou falando do orixá maior. E aí quando eu ponho um símbolo, e ele pode ser o manifestador do símbolo, e ele põe um outro elemento que não o dele como padrão, ele está ativando a faixa vibratória daquele elemento. Sob a luz daquele símbolo. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou passando esse conceito? Por quê? Porque muitas vezes a gente limita o campo, vejo muitas pessoas limitando o campo de atuação do guia. Então, porque o meu Exu, principalmente com o Exu, porque o meu Exu ele aceita oferenda em cemitério.
Ah, beleza. Então ele tem o seu campo manifestador. é, na- Pode ter o seu campo manifestador primário, o cemitério, mas é importante que quanto mais você trabalhe e gere afinidades, você deixe ele abrir as outras chaves. Então, ele, por exemplo, ativar uma oferenda, um campo realizador nas águas, por exemplo, na beira da praia. E olha, particularmente falando, ativar Exu na beira da praia com aquela intensidade das águas vindo, é claro que com tudo com consciência ambiental, então a gente não põe elementos que vão sujar a praia, mas elementos que tenham uma correspondência em que a própria natureza pode dar conta. Por exemplo, eu já fiz ativações de Exu na praia e olha que era um Exu, por exemplo, do campo de Xangô, o Exu do fogo, na beira da praia com conchas e realizou porque ele abre aquele mistério dele. Afinal, o seu Exu também tem 7 chakras. E se em cima ele é, por exemplo, no caso do Exu do fogo, ele é Xangô de essência, ele tem outros orixás distribuídos no chakra. Então é legítimo, é realizador. Peço a vocês que façam esse teste. Peguem um guia de trabalho bem conhecido de vocês, aqueles que você já tem afinidade, e ative um poder realizador sobre a faixa vibratória quântica em um campo elemental diferente, com elementos diferentes. E é por isso que dentro da Umbanda a gente tem muitas formas, muitas oferendas, muitas métricas de trabalho, um guia que responde pela mesma faixa vibratória. Por exemplo, eu falo de um pai João de Angola, por exemplo, ele responde em 2 médiums com essa mesma frequência, ele tem trabalhos diferentes em campos diferentes. Mas é importante que é, a gente comece a ativar outros campos elementais para que quanto mais elementos a gente colocar e ativar e permitir o nosso guia abrir para nós, mais realizações a gente vai ter em nosso campo divino. Mais pleno aquele guia fica. Tá certo? Então, uma coisa é você entender, e é claro que talvez eles passem para que a gente tenha uma referência, mas é muito mais completo que isso. Ah, eu sou um guia de Ogum, eu sou um guia de Xangô, eu sou um guia de Iemanjá, eu sou um guia de Oxalá. Mas em cada um desses orixás existe a manifestação quântica de cada elemento. Então não é que Ogum ele só vai aceitar, por exemplo, coisas de metal ou ainda coisas que remetam a armas, a coisas cortantes, por exemplo, a espada de São Jorge. Mas ele vai também realizar no campo da água, no campo do minério, no campo vegetal, e é até por isso existem os orixás se manifestam em vários elementos.
E aí, trazendo um pouco para nós, um teste que você pode fazer é criar esses campos de uma forma mágica em sua vida. Como você faz isso? Determine aí um espaço para que você faça um trabalho consciente, elemental, magístico no campo do trabalho, no campo financeiro, um no campo do amor, outro no campo da família, e determine aí esse espaço. Como que você faz isso? Faça. Desenhe um círculo que é uma representação que aquele espaço ele vai vibrar aquela energia, ele vai vibrar aquela função, e ponha trabalho, depois em outro financeiro, depois em outro saúde, depois em outro família. E no primeiro instante você vai ver, primeiro que quando você separa isso, você começa a ter uma noção maior daquele campo, porque você não trata mais ele como, como eu vou dizer, você não trata mais tudo junto. E quando você separa, quando você determina o campo, visualiza esse campo na sua consciência, você começa a ter uma intimidade maior nesse campo e começa a entender quais as faixas vibratórias que esse campo vibra. Então, se esse campo tá legal, se esse campo não tá legal, se é esse campo que está atrapalhando na sua vida, ou se é esse campo que está sustentando alguma coisa. E comece a fazer trabalhos com todos os elementos que você puder. Por exemplo, vamos supor que você dividiu o campo da saúde da saúde, do trabalho e da família. Então um dia você sentiu necessidade no campo do trabalho, faça um trabalho, por exemplo, com elementos de Ogum e se dirija ao seu manifestador de Ogum. Um trabalho em casa mesmo, com uma vela, um ritual, você põe, por exemplo, uma vela azul escura, junto com uma espada de São Jorge, põe uma pedra, um cristal de Ogum, uma pedra de Ogum, deixa eu ver uma pedra aqui. Vamos pôr uma pedra bruta. Uma pedra bruta. Vamos pôr um quartzo azul como cristal. E fala, olha, meu pai Ogum, ativa a sua força nesse meu campo. E você vai ver, e você vai começar a entender e perceber essa manifestação dele atuando exclusivamente nesse campo. E você começa a se entender a sua identidade nesse campo. E qual é a frequência que você está tendo nesse campo, no campo do trabalho. Aí, uma outra vez, faça, por exemplo, para Oxóssi. Põe elementos vegetais, o seu elemento de Oxóssi, põe uma planta, um vaso de ervas, você pode pôr aí uma vela verde, você pode pôr, mas faça de forma a potencializar e abrir esse campo de forma consciente. E se você começa a abrir espaços e você tratar cada espaço da sua vida, cada campo da sua vida de forma íntima e com o cuidado que ele merece,
você acaba tendo uma percepção, uma realização e uma consciência de você maior. É claro que tudo faz parte de um só, que é você, que é a sua vibração. Mas às vezes a gente fica batendo cabeça, batendo lata e limita o campo. Ah, eu tô com problema no trabalho, eu vou fazer uma oferenda para algum. Às vezes não é algum que está regendo o seu trabalho naquele instante. Às vezes pode ser um outro orixá. E se você abre o vazio daquele campo, ou seja, você determina um espaço onde você vai cuidar daquele campo específico para você, você começa a perceber a vibração que você está tendo naquele campo e começa a identificar, o próprio campo identifica quais elementos que você precisa pôr. E é por isso, trazendo isso para uma situação de gira, é por isso que dentro do espaço do caboclo, dentro do espaço do preto velho, dentro do ponto riscado, existem vários elementos e o guia ele sempre passa uma instrução diferente para duas pessoas que têm, por exemplo, o mesmo problema no campo do trabalho, são instruções e campos diferentes. Por quê? Porque a vibração elemental, a vibração consciencial é outra. Eu, particularmente, eu não gosto de, de limitar a dizer, a perguntar para o meu guia, por exemplo, você é guia de que orixá? Ah, você é de Ogum? Ah, você é de Xangô? Ah, você é de Iemanjá? Ah, você é de Obá? Ah, você é de Egunitá? Não. Eu simplesmente entendo que ele é parte do cétuplo e eu começo a a partir do momento que eu vou conscientizando, que eu vou abrindo campos de realização para que ele tenha a chave que ative isso, eu vou no cétuplo. Uma consagração de Umbanda que mostra muito isso é a consagração da sua guia. Então, na escola de onde eu vim, eles me ensinaram a consagrar qualquer guia em 7 campos. Por quê? Porque ele vai ter vibração elemental cétupla. Então, imagina uma guia de Ogum, eu não vou consagrar só, por exemplo, numa estrada. Eu não vou consagrar, por exemplo, só com, por exemplo, Ogum vibração, elementalmente falando, é o ar, né? Então eu não vou consagrar só com uma garrafa cheia de ar imantado numa estrada. Eu vou consagrar minha guia de Ogum no ponto de vista do mar, no ponto de vista vegetal, numa mata, no ponto de vista mineral, numa cachoeira, no ponto de vista, enfim, no ponto de vista de todos os orixás. Vou consagrar no cemitério, vou consagrar em vários campos para que ele possa futuramente, à medida que eu vou desenvolvendo quanto médium, eu trabalhar com essa força, conseguir dar outros campos realizadores para mim e para essa força. Então, de forma bem prática, o seu guia, o seu orixá,
embora ele trabalhe numa posição específica e ele tenha o intercruzamento dele, ele pode atuar com os elementos e com seus símbolos riscados, a sua escrita mágica em diferentes faixas vibracionais elementais. Isso explica, por exemplo, a diferença dos pontos de vida, de riscados, de um guia que responde na mesma falange. Por exemplo, um guia Pai João de um médium, ele pode trabalhar mais com o elemento água, por exemplo. Outro ainda arrisca um ponto totalmente diferente sobre o elemento fogo, ou com vários elementos diferentes, com pontos diferentes. Então, cada elemento tem a sua vibração e é plena. E é claro que a vela, muitas vezes, falando um pouco dessa percepção que se tem da física, né, disso tudo, cada vela que põe, às vezes a vela está muito mais numa condição do da ligação do salto quântico do espaço, então eu aqueço aquele espaço e aquele espaço começa a me responder e atrair de uma forma diferente. Né? Então, quando eu acendo uma vela, eu dou combustão para aquele espaço entre na faixa vibratória que o guia está trabalhando, ou que eu estou trabalhando quando eu estou riscando o meu espaço, eu acendo a vela para dar aquele salto quântico e aqueles elementos comecem a responder naquela faixa vibratória que eu determinei. Então, quando eu acendo, por exemplo, uma vela branca no espaço e determino que essa vela é para Oxalá e eu ponho outros elementos do lado, aqueles elementos começam a vibrar, dão um salto quântico e começam a vibrar sob o ponto de vista Oxalá. Então, Oxalá, sob o ponto de vista de uma pedra, sob o ponto de vista de de um cristal, sob o ponto de vista da terra, sob o ponto de vista vegetal. E aí a gente tem um magnífico trabalho de ponto riscado. Só que intimamente falando, é preciso ter a consciência disso também, para que você consiga aproveitar o máximo de conselho, não só o conselho falado do seu guia, mas sim todo o trabalho que ele faz. Então, por um lado, o arquétipo é muito bom porque foi a forma que a espiritualidade, os orixás, os guias espirituais tiveram de ter para que a gente tenha uma referência vibracional. Né? Então, por isso que a gente tem as estátuas, por isso que a gente tem a figura dos orixás representadas em humanos, né? Então, as nossas imagens. Mas, pelo outro lado, há de se entender os orixás em sua vibração divina, não limitada no arquétipo que ele apresenta. Entender que cada orixá ele é pleno em si mesmo. Então, embora Oxum tenha a realização, o seu campo de força natural em uma cachoeira, ela pode ser ativada assim no mar. Ela pode ser ativada, sim,
na pedreira, ela pode ser ativada assim em um campo aberto. Por quê? Porque ali ela tá dentro da sua plenitude Oxum, ativando com relação àquele campo, naquela faixa vibratória que completa ela. Aquela faixa vibratória que também está em sua realidade Oxum. Então, embora eles tenham campos de forças específicos e realizadores, eles estão presentes em todos os outros também. E eles conseguem ativar quanto virtude, quanto força natural em qualquer faixa vibratória elemental. Então isso me leva a entender que quando eu consagro minha guia, por exemplo, ou quando eu ativo o espaço mágico com vários elementos, eu estou naquela frequência vibratória daquele elemento, da minha guia, embora eu esteja evocando ali, por exemplo, um orixá específico, ele está naquela frequência elemental. Então, muitas vezes as pessoas confundem a consciência daquele orixá. Então, é o orixá Oxum, por exemplo, a consciência é do campo do amor e o seu elemento primário. Então, o Oxum, quando está vibrando elementalmente no trono do amor, ela é mineral. Mas quando ela está vibrando elementalmente no trono da fé, por exemplo, ela pode ser ativada e ela é vista em um cristal. Por exemplo, o quartzo rosa. Então, e nos campos vibracionais é a mesma coisa. Em cada campo vibracional você tem o cétuplo ali. Então é aquela frequência a partir daquela virtude. Qual é a virtude? Onde vibra, por exemplo, o fogo na minha virtude da fé? Aí eu posso falar, mas quando eu tenho o Xangô de ancestre, então Xangô é meu pai ancestral e ele vibra na minha fé, no meu chakra coronário, que simboliza a fé, essa virtude. Então veja que o orixá, ele é cétuplo. Qualquer orixá é cétuplo. Qualquer orixá está presente em todos os elementos, em todos os campos. E é claro que ele tem por si, ele mesmo tem o seu campo vibracional específico, mas ele vibra também em outro campo em uma frequência diferente. Então, é o todo. O orixá está no todo. Então, eu aconselho a todos os irmãos umbandistas fazerem a consagração de suas guias do seu campo realizador particular em vários campos, para que você ative a frequência vibratória natural daquele campo, embora independente de que guia, sobre que luz que ele responde, sobre que orixá que ele responde, ativar vibracionalmente o seu lado elemental.
E outro teste que você pode fazer é abrir o seu campo, começar a criar a noção de campo energético, ou seja, a energia da família é um campo, a energia do amor é outro campo, a energia da saúde é outro campo, a energia da fé é outro campo, e fazer a mesma coisa. Coloque a vibração do orixá de forma separada naquele campo para que você tenha uma noção de como que está a energia daquela virtude naquele campo. Então um dia você põe Ogum no seu campo da fé, outro dia você põe Oxóssi no seu campo da saúde, outro dia você põe Oxalá no seu campo do trabalho. E aí você vai ficando íntimo e vai percebendo o como a sua força trabalha e o como os seus guias estão te amparando em todos os campos. Mas é claro que cada campo tem a sua regência. Só que todos se ajudam, não é separado. Até por isso, dentro da Umbanda, a gente não costuma ter aquela noção de que Ogum está brigando pela sua coroa, né? Muitas vezes a gente vê em outros rituais uma pessoa dizer, mas a briga estava entre Oxóssi e Ogum. Não tem como ter, porque cada um tem o seu espaço e a sua vibração elemental em todos os espaços. Embora Ogum e Oxóssi, qualquer orixá, tenha a sua manifestação específica e única, ela está presente em todas também. Então daí se formam os entrecruzamentos dos guias, dos orixás. Daí você percebe que não existe uma disputa, e sim uma soma de energias. Aí você entende o porquê que a gente é cétuplo. E é importante que dentro da religião de Umbanda comece-se a, embora estudarmos de forma única, respeitosa, cada orixá, entender que ele faz parte do todo e não existe uma desassociação de um do outro. Existe sim uma característica com relação à vibração, mas embora isso seja legítimo, cada um desses orixás está presente no outro em um grau vibracional, então em uma faixa vibratória. Tá certo? Então, eu convido a você a terça-feira, 19h30, ir no espaço Plenitude para que você tenha de forma prática isso que eu estou tentando passar aqui. Ativar aí o espaço, entender que você é cétuplo, então todos os orixás estão presentes. E dependendo da faixa vibratória que se encontra, um orixá se manifesta em sua vida conduzindo um campo. E cada campo tem a sua faixa vibracional. Então a gente tem aberto espaços mágicos e falado dos campos de forma única, porém do ponto de vista cétuplo. Tá certo, pessoal? Então, agradeço a vocês. Espero que na próxima a gente vai continuar falando. E aí agora a gente vai pegar os orixás um a um e destrinchando de forma única e cétupla aquele orixá para a gente entender
um pouco mais sobre os intercruzamentos. Tá certo? Até a próxima quarta. Axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.